homicídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 1. Introdução às cartas aos Tessalonicenses. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que bênção estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o Tiago Brasil, sou ministro do Evangelho aqui na Assembleia de Deus, no estado do Ceará. Atualmente pastoreio a amada igreja na Assembleia de Deus em Parque Buenos Aires. Tenho o privilégio de ser, neste segundo trimestre de 2018, o comentarista das lições bíblicas para jovens, que são as lições que versam sobre as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Nós iremos falar então sobre a igreja do arrebatamento, sobre o modelo, prática e ação de uma igreja que deseja servir e adorar ao Cristo que vive eternamente. Eu sou professor universitário, tenho uma formação em filosofia, tive a oportunidade também de comentar as lições bíblicas para jovens do quarto trimestre do ano de 2016, que falavam sobre a essência da adoração. Sou casado com a maravilhosa irmã Daniele Marques, pai das lindas meninas Thaísa e Gabriele, e tenho o privilégio de estar com vocês durante mais um trimestre para pensarmos sobre os escritos de Paulo a estas cartas que são tão importantes, são tão especiais, que são as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Professor, a razão de existir desta aula, desta videoaula, é servir ao seu ministério, é servir à sua igreja, para que através da nossa vida, através da minha vida, através do ministério da CPAD, nós possamos juntos construir uma escola bíblica dominical mais forte, mais abençoada e mais edificante para todos aqueles que precisam aprender a palavra de Deus. Nós iremos então trabalhar nesse trimestre pontualmente nas nossas 13 lições sobre aquilo que Paulo discorre à jovem igreja que estava na cidade de Tessalônica. Nosso objetivo então é a cada domingo atrair a atenção dos nossos jovens para que eles possam perceber que o reino de Deus se constitui através de ações simples, através de ações contínuas, mas através de muito amor doado. O que nós iremos fazer é tentar pensar sobre o relacionamento entre Paulo e aquela jovem igreja que estava na cidade em Tessalônica. Tentar discutir por que são duas cartas, por que não foi apenas uma, mas foram duas. Tentar compreender que a carta de Paulo aos Tessalonicenses é muito mais do que um mero escrito sobre questões escatológicas, que, de maneira geral, é isto que as pessoas resumem. Quando se fala em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, as pessoas pensam logo no capítulo 4, que versa sobre o arrebatamento, pensam logo no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, que fala sobre a questão do anticristo. Bom, o que nós desejamos demonstrar a cada um de vocês, professores e superintendentes, é que a carta de Paulo, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses são muito mais ricas. Mais que isso, o nosso objetivo é demonstrar a vocês que existe uma atualidade nessas cartas, que tais textos paulinos que foram escritos há quase 2000 anos atrás ainda têm uma repercussão atual, que as questões, os temas e dilemas abordados por Paulo nestas suas cartas são também questões universais, questões humanas, questões que estão ainda a serem resolvidas, enfrentadas, tratadas na igreja contemporânea. Então, professor, vamos em frente, vamos aprender cada vez mais, porque este é o objetivo destas videoaulas, é fazer com que eu e você sejamos cada vez mais sábios e, através da sabedoria que vem de Deus, possamos ajudar aqueles que estudam conosco. Então vamos lá? Nós vamos tratar então nesta primeira lição sobre uma introdução às cartas aos Tessalonicenses. Qual é o objetivo desta lição? É fazer uma apresentação panorâmica das duas cartas. Entenda, você deve ter entre 50 minutos ou 1h30 para analisar, tratar e abordar a temática. Não pretenda nem queira ser exaustivo nos detalhes. Não tenha a intenção de querer resolver de uma maneira geral todas as questões que estão postas dentro daquilo que são as temáticas de 1 e 2 Tessalonicenses. De fato, use esta lição para ser aquilo que deve ser, uma abordagem
panorâmica destas duas cartas. Qual é então a nossa dica? Qual é a dica que eu posso dar a você com relação àquilo que você pode agir, que você pode atuar para fazer uma boa lição neste domingo ou quem sabe também para os próximos domingos? É utilizar aquilo que nós chamamos de sala invertida. Ora, é um mecanismo, é uma estratégia pedagógica para que você possa dar ao educando o protagonismo na maneira de fazer a aula, na maneira de lidar a aula. Entenda, professor. Nós, enquanto educadores, somos aqueles que temos um pouco mais de experiência, que nos dedicamos um pouco mais para tentar passar aos nossos alunos aquilo que eles precisam aprender e compreender enquanto tipo de ensinamento para o reino de Deus. Mas o que nós devemos fazer cada vez mais é dar aos nossos educandos a possibilidade deles aprenderem de maneira rica aquilo que a palavra de Deus deseja para cada um de nós. Como vamos fazer então? De maneira simples. Antes de você iniciar sua aula, na verdade no domingo anterior, você já deve criar um espaço de interação com os seus educandos, de tal forma que eles tenham antecipadamente acesso à lição que vai ser dada, ao tema da lição e às questões que serão tratadas especificamente naquele domingo. Qual é o objetivo? É que talvez você crie, quem sabe, um grupo numa rede social, um grupo num aplicativo específico para a sua classe de escola bíblica dominical. Através disso, o que você fará? Você, por exemplo, poderá divulgar este vídeo que está lá no seu portal www.escoladominical.com.br. Para quê? Para que seu aluno tenha acesso a um material, a uma gama de materiais antecipados. Dessa forma, o seu educando vai chegar na aula já com pleno conhecimento, ou vamos dizer assim, com muito conhecimento acerca daquilo que vai ser tratado. A partir desta abordagem, você poderá então fazer com que seus educandos sejam aqueles que de fato tomem o conhecimento de maneira muito própria, que aquilo que vai ser discutido seja algo já próprio deles e que eles possam vir com dúvidas, questionamentos. Você vai perceber, a aula vai ser muito rica. Este é o objetivo, caro professor. Este é o objetivo das nossas lições bíblicas. Fazer com que cada vez mais o nosso educando ganhe conhecimento, possibilidade de aprendizagem e riqueza teológica, bíblica teológica, para que ele possa se tornar cada vez mais maduro, cada vez mais consciente daquilo que ele deseja. Isso é possível fazer com o jovem Tiago Brasil? Claro, basta que nós tomemos como muito agradável e como muito interessante dar a este educando a possibilidade de aprender cada vez mais. O ponto 1 da nossa lição vai tratar sobre relacionamentos que edificam. Qual será o objetivo desse ponto 1? É abordar de que maneira Paulo, através de um relacionamento muito próprio com seus amigos em Tessalônica, foi capaz de transmitir a mensagem do Evangelho àquela jovem comunidade. Qual é o objetivo desse ponto? E nisso você pode então abordar com seus educandos. Será que os seus relacionamentos são de fato edificantes? Será que os seus relacionamentos são relacionamentos tais quais como o de Paulo, que através de uma amizade com um grupo de pessoas foi possível constituir a palavra de Deus? Você já imaginou? Indague aos seus educandos aquilo que está inclusive na nossa lição bíblica. Se você parar para pensar, o que nós temos? Nós temos um texto paulino que é uma carta pessoal. É a carta de um pastor escrevendo para um grupo de irmãos que ele muito amava. Mas aquela carta pessoal torna-se, na tradição cristã, palavra de Deus, torna-se palavra canônica. A tradição cristã não deixa dúvidas. 1 Tessalonicenses é o mais antigo texto do Novo Testamento. É a primeira carta paulina escrita e que instaura um modelo novo de expansão do ensinamento por meio de comunicação escrita. Ora, esta então é a questão que você deve tratar. Será que seus educandos, quando eles compartilham notícias na internet, quando eles trocam mensagens por aplicativo, quando eles escrevem mesmo recados uns para os outros, eles são capazes de edificar a vida daqueles que estão perto deles? Eles são capazes de gerar, a partir de seus relacionamentos, um modo diferente de fazer o evangelho expandir-se? Foi isto que Paulo fez. Paulo não assentou-se em seu, vamos dizer assim, em seu escritório, em seu birô. Paulo não assentou-se onde ele estava em sua residência e disse assim: agora vou fazer uma palavra de Deus, agora vou escrever um texto sagrado. Não! Ele simplesmente escreveu com a alma, escreveu com o coração, escreveu inspirado pelo Espírito. E essa inspiração não abençoa apenas a vida dos tessalonicenses, também abençoa a minha e a sua. Querido professor,
É isto que nós temos que fazer na escola bíblica. Contextualizar os nossos debates, contextualizar as questões postas. Para quê? Para que o nosso educando perceba que a Bíblia, que foi escrita há quase 2000 anos atrás, tem sim algo novo e interessante a dizer para ele hoje. O segundo ponto da nossa lição é uma reflexão sobre aquilo que seria a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A minha sugestão para você abordar com seus educandos nesse ponto é que você solicite a eles que eles façam uma diferenciação ou aquilo que seria uma divisão dos momentos básicos das cartas de Paulo, da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como essa carta se divide naturalmente? Quais são as divisões? Diga a eles que não levem em conta a divisão em capítulos, porque a divisão em capítulos ela não está necessariamente posta dentro do contexto daquilo que seria o fim de uma questão ou outra. Diga a eles que também não levem em conta apenas a epígrafe dos textos que estão lá postos tradicionalmente na Bíblia, mas que eles leiam toda a carta e, lendo toda a carta, sejam capazes de apresentar as divisões naturais que estão no texto, como saudação, como despedida, como problematização de questões que estão dentro da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Dessa forma, você vai conseguir, professor, com que seus educandos leiam de uma vez só toda a carta aos Tessalonicenses. Tenham contato geral com aquilo que é o texto sagrado. E assim, você conseguirá fazer com que eles aprendam mais a palavra de Deus. Por fim, o terceiro item da nossa lição será uma abordagem geral sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas agora a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Uma questão que envolve essa carta é a questão da autenticidade e da canonicidade desse texto. Durante muito tempo se indagou se essa segunda carta de fato era uma carta paulina, se era uma carta autêntica e se deveria estar ou não no cânon. Em virtude de quê? Em virtude de certas características que alguém tenta, ou que alguns especialistas, ou que algumas pessoas no curso da história tentaram apresentar como que não valeriam ou não validariam aquilo que é a carta aos Tessalonicenses. Ora, a segunda carta. Faça o seguinte, treine com seus educandos o seguinte experimento. Peça que eles escrevam um parágrafo sobre eles mesmos, sobre a escola bíblica dominical, sobre uma questão que seja única. Então, eles vão escrever um parágrafo sobre eles mesmos. Depois, você já vai ter trazido da sua casa um conjunto de textos falando sobre eles, como se fossem eles. Misture os papéis e então comece a tirar. Será que esse texto é autêntico ou não é? Esse texto é verdadeiro ou não é? E a partir disso você vai perceber que os textos fakes, que os textos mentirosos, sim, são possíveis de ser identificados. E que 2 Tessalonicenses não é um texto fake, não é um texto mentiroso, é um texto autêntico da palavra de Deus. Professor, o que nós temos que estar sempre conscientes é de fazer com que o nosso aluno entenda que a palavra de Deus é inerrante, é infalível e é a verdadeira voz de Deus para os nossos dias. Foi um prazer estar com você nesta nossa primeira aula. Tenho certeza que as que virão vão de maneira muito forte abençoar a sua vida. Se você gostou dessa aula, repercuta, compartilhe, divide com seus colegas. Se você quer aprender mais, você tem a possibilidade de acessar no livro. Nós temos então um livro que é A Igreja do Arrebatamento, uma reflexão sobre 1 Tessalonicenses, um livro que foi escrito especialmente para você, professor, para que você possa aprender um pouco mais e assim com maior profundidade ajudar aqueles que precisam aprender e entender a palavra de Deus. Se você deseja entrar em contato conosco, acesse esse e-mail que está aqui embaixo, é meu e-mail pessoal, terei a alegria de responder qualquer questão que você precise. E no demais, vamos seguir sempre em frente, porque a escola bíblica não pode parar. Tchau, tchau. Fica na paz, meu irmão. Até a próxima. CPAD, a editora da Escola Dominical.